Nesta videoaula, nós iremos aprender sobre a classificação de triângulos. Para falarmos de triângulos, precisamos inicialmente recordar sua estrutura. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Observamos aí os 3 vértices, que é o A, o B e o C. Depois vemos os 3 lados, que são segmento AB, BC e CA. E os ângulos internos do triângulo, que é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, para a gente reconhecer um polígono com a classificação de triângulo, ele tem que obedecer essas 3 regras geral: 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Os triângulos são classificados de acordo com a medida dos seus lados e dos seus ângulos. Então, nós podemos classificar o triângulo de acordo com a medida dos lados e também de acordo com a medida dos ângulos. A classificação de triângulos em relação aos lados recebe os seguintes nomes: triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno. Veja na imagem abaixo a apresentação desses triângulos. Então, primeiro, nós vamos classificar os triângulos de acordo com a medida do lado. Então, de acordo com a medida do lado, ele vai chamar triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno. Vamos ver o exemplo. Tá, o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados, né? Quando os 3 lados possuem a mesma medida. O lado AB é igual o lado BC é igual o lado CA. Quando tem a mesma medida, nós chamamos de triângulo equilátero. Então, quando que eu vou classificar um triângulo em triângulo equilátero? Quando ele tiver os 3 lados com a mesma medida. Já o triângulo isósceles, ele tem, né, 2 lados com a mesma medida. Aqui nós temos o lado AB e o lado AC com a mesma medida. Então, quando acontece isto, nós temos um triângulo isósceles. No caso do lado BC aqui, né, tem que ser diferente da medida do AB com o AC. Então, é 2 lados com a mesma medida, é chamado de isósceles. E nós temos, por último, aqui o escaleno. O escaleno, já os 3 lados são medidas diferentes. O AB é diferente da medida do lado BC e é diferente da medida do lado CA. Então, recapitulando, quando tem os 3 lados com a mesma medida, triângulo equilátero. Quando tem 2 lados com a mesma medida, triângulo isósceles. Quando tem os 3 lados com medida diferente, triângulo escaleno. Isso é a classificação dos triângulos quanto à medida do lado. Agora nós vamos ver a classificação do triângulo feita em relação aos ângulos internos. Eles são nomeados da seguinte forma: triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. Triângulo retângulo. Quando que um triângulo é retângulo? Quando esse triângulo tem um ângulo reto, que é chamado ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, reto, de 90 graus. E a medida do ângulo A ele é menor que 90, e a medida do ângulo B vai ser menor que 90. Então, você viu um triângulo, onde que o ângulo interno dele, um dos ângulos internos dele é igual a 90 graus, você vai classificar ele em quê? Em triângulo retângulo. Já o acutângulo, o que acontece? Eu tenho 3 ângulos, né? Só que cada um desses ângulos, a medida é menor que 90. A medida do ângulo A é menor que 90, a medida do ângulo B é menor que 90, a medida do ângulo C é menor que 90. Então, toda vez que a medida dos ângulos for menor que 90, não tiver nenhum igual a 90,
Quando tem igual a 90 é retângulo. Quando for menor que 90, que é ângulo agudo, é chamado de acutângulo. E por último aqui, o triângulo obtusângulo. O que acontece com o triângulo obtusângulo? O ângulo A aqui, ele é menor que 90. O B também é menor que 90. Só que o ângulo C, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele está entre 90 e 180. Quando acontece que um triângulo tiver um ângulo maior que 90 graus, ele é classificado como triângulo obtusângulo. Agora que você já sabe quais são as possíveis classificações para triângulo, observa os objetos à sua volta e os identifica. Ficará surpreso ao descobrir que a nossa realidade está cheia deles. Então, nós temos aqui, ó, recapitulando, né, o triângulo que tem os três lados com a mesma medida, ele vai ter os três ângulos também com a mesma medida. Então, ele vai ser triângulo o quê? Vai ser o triângulo equilátero. Por quê? Porque tem os três lados com a mesma medida. E aí nós temos aqui o triângulo com dois lados com a mesma medida, é chamado triângulo isósceles. E aqui nós temos o triângulo com três lados com medida diferente, né? Que é o triângulo escaleno. Isso é quanto à medida do lado. Então, os triângulos são figuras geométricas que podem ser classificadas de acordo com a medida do lado e de seus ângulos. Vamos ver a soma dos ângulos internos de um triângulo. Sendo assim, um triângulo ABC com ângulos internos A, B e C possui a seguinte propriedade. Então, qual que é a propriedade de um triângulo, né, com os ângulos internos ABC? A soma de A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, sempre, a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulo, seja ele acutângulo, seja ele obtusângulo, né, ele vai ser de 180 graus. Não importa a classificação quanto à medida do lado ou quanto à medida do ângulo. Essa propriedade não é usada para descobrir a soma dos ângulos internos. É igual a 180, mas é usada para descobrir a medida de ângulos do triângulo quando se conhece as medidas dos outros dois. Vamos dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, qual é a medida do ângulo alfa? Na seguinte figura. Então, eu tenho aqui um triângulo, né? E aqui mede 50 e aqui mede 50. Então, quanto à medida do lado, eu já posso dizer que esse triângulo seria um triângulo isósceles, porque se a base é 50 e 50, é óbvio que esses dois lados têm a mesma medida. Então, eu quero achar a medida de alfa. O que eu vou fazer? Vou pegar alfa mais 50 tem que ser igual a 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180. Isolando o alfa no primeiro membro, vai ser igual a 180. O mais 50 com mais 50 vai passar para o segundo membro, menos 50 e menos 50. Subtraindo, alfa vai ser igual a 80. Então, meu alfa aqui é 80 graus. Então, fica fácil. Você já sabe que a soma dos ângulos internos é 180. 50 com mais 50, 100. Está faltando quanto para 180? 80. Então, sabe que alfa, né, é igual a 80. O segundo exemplo, nós já vamos mostrar com o valor de x no triângulo. Ó, eu tenho 2x, 3x e 4x. São medidas diferentes, né? Já que são medidas diferentes, eu poderia dizer que esse triângulo seria escaleno, porque os lados seriam diferentes. Então, esse lado aqui é diferente desse, que é diferente, né, desse da base aqui também. Então, o que eu posso fazer? Vou fazer o seguinte, vou pegar os ângulos internos, 2x mais 3x mais 4x é igual a quanto? 180, né? Porque a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulos é 180. 2x com mais 3x com mais 4x dá 9x, que é igual a 180. O 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 180 divide por 2. Então, x é igual a 20, né? 180 dividido por 2 dá 20. Isso eu descobri o quê? O valor de x.
Mas se fosse para descobrir o valor de cada ângulo, aí o que eu ia fazer? 2 vezes x, né? Que é vezes 20, dá 40. 40 graus, né? Aí eu ia pegar 3 vezes 20, dá 60 graus. E aí eu ia pegar aqui, ó, 4 vezes 20, dá 80 graus. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma. 60 com mais 40, 100 com mais 80, 180. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.